As relações entre eles obedeciam às normas espirituais e não havia necessidade de complicadas elaborações psíquicas. Por isso, suas almas eram singelas e sua linguagem direta. Um simples olhar ou um gesto bastava para que se entendessem. Assim era no princípio, por isso, dispunham de condições para manipular forças extraterrenas. Usavam a desintegração molecular e atômica por meio de instrumentos e as forças magnéticas de polarização interplanetária. O Sol, a Lua e os corpos do Sistema Solar eram fontes de energia a serem utilizadas e eles sabiam como fazer isso. Com tais conhecimentos, eles aplainavam montanhas e furavam a terra, com base nas plantas gerais para o planeta. Esse trabalho se realizava em 7 lugares diferentes da Terra. Em cada um destes pontos havia um grupo diferente, com corpos adequados às condições locais. Os elos de ligações entre eles eram vários. Seus espíritos se comunicavam com facilidade e seus chefes se deslocavam nos seus veículos polarizados, transportando instrumentos, máquinas e operadores. A tarefa era a mesma para todos, mas as condições inteiramente diferentes. Aos poucos, eles foram padronizando a exploração das energias vitais, visando o abastecimento energético do globo. As poderosas usinas solares eram contrabalanceadas pelas usinas lunares, numa complicada rede que visava a cobertura da Terra inteira. Página 215. Reflexão em 12 de setembro de 2021. Quando Amanto diz que as relações se davam em função das normativas espirituais, quer dizer que, ainda que tivessem alma, com traços de personalidade, o que predominava para esta relação era o conjunto de regras espirituais que guiam os povos fora da matéria. Obviamente que estamos aqui a tratar da constituição dos espíritos que já deixaram o estágio que atualmente vemos ditar tendências negativas no planeta e no etérico do mesmo. Tendo uma alma mais simples, predomina a sutileza que, neste caso, se sobrepõe à força animal do planeta físico. Neste ordenamento de ideias, é possível entender melhor o quanto a comunicação deles era deveras simples e objetiva, pois não pendiam em se ocupar com fantasias e ilusões que caracterizam e, até certo ponto, predominam na vida material. Esta informação nos leva a crer que, com o salto evolutivo previsto para nossa humanidade, haveremos que, cada vez mais, usar menos as ferramentas da vocalização, ainda que nos seja resguardado nos corpos mais sutis a possibilidade da mesma já nos padrões avançados de mundos evoluídos, onde tanto a escrita quanto a fala é resumida e dinâmica ao mesmo tempo. Os hieróglifos deixados pelos antigos egípcios dão-nos uma noção do que aqui pretendemos fazer entender. Sobretudo, não avançaremos muito mais neste tema, pois já fica patente com as explicações e detalhes revelados por Amanto sobre esta questão da fala. Observemos que adiante o mestre registra novamente que a matriz energética utilizada pelos Ektumãs era extraterrestre, ou seja, de fora da Terra. Nos ensina Amanto que o sistema solar por inteiro e não somente o Sol e a Lua foram utilizados como recurso poderoso nas muitas tarefas a eles direcionadas pelo planeta-mãe Capela. E que, se fizermos uma comparação bem simples com os dias atuais, percebemos logo de início que a humanidade vem esgotando os preciosos e finitos recursos terrestres justamente por não saber canalizar com a vanguarda de técnicas e conhecimentos
outrora possuída pelos antepassados, os quais, diga-se de passagem, ligavam com este meio de extração energética com uma maestria admirável mesmo diante dos iPhones de hoje. Talvez seja necessário passarmos por certa porta estreita neste campo energético para deixarmos de olhar para o chão e passarmos a olhar com mais entusiasmo e visão de futuro o que o cosmos tem a nos oferecer e certamente com uma proporção praticamente infinita de quantidade e qualidade de recursos, o que torna verdadeiramente esta matriz sustentável para dar inclusive melhores e maiores condições de vida no planeta. As antigas construções e boa parte dos ensinamentos estão por aí por serem verdadeiramente descobertos e decodificados para este porvir, precisando tão somente para que tal milagre aconteça, diante das péssimas previsões sobre os recursos terrestres, que a ciência passe a caminhar de mãos dadas numa atmosfera de fraternidade com as religiões que têm meios de ofertar as comunicações que permitirão um entendimento mais amplo de como, quando e onde se deve investir a mão de obra humana para alcançar tais fundamentos e resultados. Em 7 pontos planetários do globo em sua atual configuração, já sabemos por esta obra que se estabeleceu bases, sede desta ciência extraplanetária, e que são nestes locais que devemos explorar, garimpar conhecimentos para se atingir a sabedoria dos antigos povos. Contudo, não é garantido que ao encontrar o mapa se chegue ao usufruto do tesouro, mas pelo menos será o primeiro passo a ser dado nesta direção. Vejo com bons olhos todo um preparo que as religiões estão tentando fazer no coração do homem, para que este tenha as devidas e esperadas condições de leitura deste mapa, ou melhor, mapas, que nos serão revelados em breve. Caberá ao homem decidir se progride ou não. E em havendo adesão à melhor das hipóteses, é certo que o refazimento dos estragos no planeta será muito mais eficiente e eficaz do que se pensa, pois estes acontecimentos não só darão à Mãe Natureza o descanso, como também será esta ajudada pelas canalizações que passarão a ocorrer nos pontos indicados para se avançar nesta área de recepção e manipulação de forças cósmicas. O Sol e a Lua, nesta época vindoura, passarão a ser vistos com um olhar mais consciente da grandeza de Deus, e encararemos os dias e as noites com uma felicidade jamais observada nos últimos 2000 anos. Salve Deus!